Quer perguntar para você? Melhor. Vira. Ah, não, não. Olha que ela vai ler aqui. Ela Deixa vai eu ver ler. aqui. Você quer ficar aqui passando para Não, não, tudo bem. Pode sim. Fica na sua vontade. Tá bom. Do jeito que você achar melhor, é me adapto. Funcionando, tá bom. Eu vou ficar em pé mesmo, não vou ficar sentada. Ai, Deus. Não pode dar cola, não, ó. Ó, tá dando cola. Ah, tá dando cola. Vou tirar dali. Deixa eu ver aqui. Por que você não puxa aquela cadeira e senta para casa aí? Vocês não estão vendo isso, tá? Vocês não estão vendo isso. Não sei por que que ele está. Nem isso. Provocação Não vai, não vai. Tudo bem? Não, aqui. Nossa, bom, Nós estamos pode começar. Pode começar. Vamos lá. Fique à vontade, por favor. Boa noite para todos. Muito obrigada pelo convite. Foi muito carinhoso da parte da Iracema. E já fui super bem recebida, já estive lá na cantina. Então, agradeço muito o carinho de vocês e a oportunidade de estar aqui conversando. É, Eu não sou palestrante, eu sou conversante, né? Toda vez que eu me apresento, eu falo isso, porque, na verdade, é uma reflexão que nós vamos fazer juntos, nós podemos trocar ideias, né? Então, à medida que a gente for conversando, se surgir alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Só me sinalizar para eu fechar a ideia e aí eu passo a palavra. E o que, por acaso, sai um pouco do escopo do nosso tema hoje, a gente vê depois, só para não perder o fio da meada, tá bom? Mas qualquer coisa é só falar. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas quando eu recebi esse tema, eu falei assim: nossa, que interessante, né? Duas palavras tão parecidas. Por que será? Deve ter uma explicação, né? E fui no dicionário no primeiro momento para tirar essa dúvida e estava lá: serenidade, sinônimo tranquilidade, tranquilidade, sinônimo serenidade. Mas não é à toa que as duas palavras foram escolhidas. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre os detalhes. O que que essas palavras encerram, né? A cola já chegou, né? E aí a gente foi procurar o ingrediente principal, o que fazia com que essas palavras fossem tão próximas, né? Fossem sinônimos. E a gente encontrou que no fundo delas, no escopo delas, existe a aceitação. A serenidade é um momento de aceitação e a tranquilidade também é um momento de aceitação. Só que essa aceitação, ela se processa de forma diferente. E aí a gente começa a ver a importância de cada palavra. O nosso vocabulário é tão rico que procura detalhar cada ideia. E aí a gente observa que enquanto serenidade tem a ver com ação continuada, com permanência, a palavra tranquilidade tem a ver com uma calma externa. Quer dizer, você pode estar em ebulição, né? Explodindo por dentro e transparecer uma calma. E você está sereno, você é sereno, você permanece sereno. Já começa a ter uma diferença entre as ideias. Tem que olhar só o relógio, que eu falo muito, tá? Se você falar muito, Qualquer coisa me belisca. E aí a gente mergulha um pouco mais na palavra, ok? Tranquilo, sem estresse, né? Tranquilo. Serenidade. Serenidade. A gente mergulha um pouco mais na ideia e encontra que serenidade é a habilidade que nos permite lidar com as adversidades da vida de forma calma e equilibrada. Que adversidades? Conflitos, problemas, frustrações, expectativas, coisas que se interpõem no nosso caminho entre nós e o nosso objetivo, né? Qualquer coisa que normalmente nos contrarie, né?
nos impeça de fazer do jeito que queremos, na hora que queremos, do modo que queremos, na intensidade que queremos, na velocidade que queremos, né? Então a gente vai começar a guardar essas palavrinhas: habilidade para lidar com as adversidades. Enquanto que tranquilidade é a capacidade de perceber, de ter consciência, tomar consciência das adversidades que a vida nos traz, né? E mesmo assim, ter uma certeza de que existe uma solução para aquela situação, para aquele problema, para aquele conflito, para aquele desagrado, para aquela frustração, o que quer que esteja nos incomodando, tem solução. E aí a gente tem já uma visão muito clara das duas palavras. Enquanto eu tenho tranquilidade como a possibilidade de perceber as adversidades, perceber os problemas, eu tenho serenidade como a concretização da solução. Então eu percebo no meu estado de tranquilidade, que pode ser só uma calma externa, e por dentro eu tô, como é que eu resolvo? Como é que eu faço? Quando é que eu faço? Por que eu? Por que eu? Né? Uma pergunta que nos acomete o tempo todo. Por que eu? Enquanto que serenidade nos permite caminhar, agir, usar os recursos que nós temos em volta e perguntar de outra forma: para quê? As lições elas são aprendidas para alguma coisa, com algum objetivo. As adversidades se apresentam na nossa vida com um cunho de lição. Então a gente começa a enxergar diferente. E aí me bateu a dúvida: por que não tranquilidade e serenidade? Já que primeiro eu percebo e depois eu tomo uma decisão. Primeiro eu sinto, depois eu desejo, escolho e ajo. Por que não tranquilidade e serenidade, né? Seria o fluxo normal do pensamento nosso. E aí eu me lembrei do livro Vigiai e Orai, que não é orai e vigiai, né? E as pessoas nos esclarecem, no primeiro momento, por que vigiar e orar, né? A ação, a concretização da nossa postura, a mudança no nosso comportamento, ela é muito mais eficaz do que só pensar. Então, quando eu vigio, eu me aproveito, eu me sirvo da oração como um recurso de apoio, de fortalecimento da minha decisão. No caso da serenidade e da tranquilidade, nos ocorreu exatamente isso. A minha ação está no momento de serenidade, que eu escolho estar sempre equilibrado, escolho agir de forma organizada, de forma calma, me servindo de tudo que eu percebi, me servindo de todas as minhas capacidades, de todas as minhas potências para a solução. Nem sempre a solução é de 100%, né? Às vezes, eu não soluciono o problema, eu supero o problema, eu contorno o problema, eu amenizo o problema, mas eu vou sempre agir com a melhor das intenções, produzindo o melhor resultado possível de acordo com os meus recursos. E aquela informação que eu alcançar, aquele resultado que eu alcançar, ele se torna minha aquisição. Se no momento daquela adversidade eu não pude aprender todo o ensinamento dela, em algum momento, nessa existência ou em outra, uma situação próxima pode se tornar presente. E aí eu continuo trabalhando aquela ideia que eu precisava melhorar. Enquanto isso, eu estou ganhando recursos, capitalizando simpatias, obras no bem, para poder ter um lastro e fazer as mudanças necessárias. Porque tudo que nós conversamos tem o cunho de nos levar adiante, de nos ajudar na transformação
é o que a doutrina nos propõe, é o convite de Jesus. E aí a gente entende por que que serenidade, no primeiro momento, pesou mais do que tranquilidade. Ótimo que você perceba, melhor ainda que você faça, né? Nós não podemos mudar os outros, mas nós podemos nos modificar e dessa forma impactar o nosso entorno. Se alguém tiver com sono, fala, tá? Tá todo mundo muito mudinho. E aí, claro, não podia faltar a oração da serenidade, que normalmente a gente só escuta o primeiro parágrafo, mas tem o segundo parágrafo também muito conveniente para nós. E começa assim: Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Tranquilidade. Coragem para mudar aquelas que eu posso. Serenidade. E sabedoria para perceber a diferença para viver e sabedoria para perceber a diferença, tranquilidade. Para viver um dia de cada vez e aceitar as dificuldades como um caminho para a paz. Caminho, movimento, ação, serenidade. Senhor, dai-me a capacidade de me indignar, como fez Jesus com este mundo pecador. Tranquilidade. E também de aceitar que ele, Jesus, tornaria tudo correto se eu me submetesse à sua vontade. Ação, serenidade. Assim, eu seria razoavelmente feliz nesta vida, tranquilidade, e extremamente feliz com ele para sempre no futuro, serenidade. Então, a gente tem esse binômio o tempo todo se permeando, né? É que nem a história do biscoito, vende mais porque é fresquinho que vende mais. Então, a serenidade me traz o escopo para que eu tome uma boa decisão, e a serenidade me mantém num estado de equilíbrio para novas percepções, para novas aquisições, para novos posicionamentos, tornando a nossa vida um círculo virtuoso, progressivo, mais feliz, que é o objetivo de todos nós. Caminhar para a felicidade junto ao nosso Pai. Tem um relógio bem lá, não preocupa não. Mas vê se a pessoa enxerga. A pessoa enxerga mais ou menos. Então tem que ser assim, mais perto, discretamente, ó, mais perto. Amém, né? Amém. Graças a Deus, né? Assim seja. Então a gente começa a exercitar sempre na expectativa boa, saudável, na certeza, na verdade, na certeza de que as coisas boas chegarão. E aí, como a gente viu aqui atrás, sublinhado, não sei se deu para vocês perceberem, a palavra paz, né? A caminho da paz. Tudo isso nos leva à calma, ao equilíbrio, ao caminho da paz. E aí a gente começa a ver que só a palavra serenidade e tranquilidade não traduz uma ideia maior de equilíbrio, que é a paz. O resultado é a paz, né? A situação final para cada adversidade vencida, ou contornada, ou minimizada, ou entendida e deixada de lado porque a gente ainda não tem condição de resolver aquilo. Por exemplo, eu tenho que atravessar um rio. Chego na beira do rio e vejo lá a velocidade do rio, a profundidade do rio, e sento esperando uma solução para poder atravessar o rio e chegar ao meu objetivo. Enquanto eu estou aqui sentada tranquilamente, eu não consigo produzir nada. Enquanto que, serenamente, eu posso verificar a profundidade do rio, verificar a velocidade e a força da água, trançar uma corda com o cipó que tem a margem e amarrar em algum lugar do outro lado, pular as pedrinhas que eu encontre em alguma parte mais estreita do rio, construir uma balsa com algumas madeiras e galhos que eu encontre, construir uma ponte para que sirva a mim e a todos que vierem depois de mim. Então, vejam, esse equilíbrio, essa paz, ela pede da gente sempre uma ação,
né? Para ela se realizar. Não basta só a gente ficar no pensamento, né? Então a gente chega ao entendimento de que paz é o estado de espírito não perturbado por conflitos. Vamos observar, não quer dizer isento de conflitos. Dificuldades todos nós temos, adversidades todos nós temos, né? Lutas todos nós temos. E aí a gente não está isento dessas lutas, não está isento de algumas dores, mas a gente se mantém tranquilo, sem perturbação, mesmo diante delas, ou de inquietações, que na verdade são momentos de ansiedade, né? A gente está sempre e se, e como, e quando, e eu, e o outro, e não, e sim. Perguntas que nos afligem, perguntas que nos levam para um futuro que a gente não consegue realizar, que a gente não consegue controlar. A gente mal consegue organizar o dia de hoje, mas a gente, sem sentir, vai se jogando cada vez mais para frente, mais ansioso, que hoje, conforme os pesquisadores já dizem, é chega a ser uma doença, né, que acomete muito mais pessoas do que a própria depressão, né? Todos nós temos uma situação angustiante, todos nós passamos por um momento de ansiedade, e em alguns momentos nós cedemos, né? Não é porque a gente não tenha fé, não é porque a gente não tenha força, não é porque a gente não tenha coragem, não é porque a gente não tenha apoio, mas há momentos de fragilidade, há momentos em que as situações nos tocam as fibras mais internas, e aí a gente cede. Mesmo sabendo que nós temos um Pai amoroso, temos nosso Mestre nos guiando, nos acenando, sempre com palavras de fortalecimento, de encorajamento. Temos toda uma família espiritual que nos envolve, que nos estimula. A gente fala muito nos perturbadores, né? Mas a gente tem os defensores, os apoiadores, os que nos protegem em maior número. É que a gente está tão assim desatento no dia a dia, tão engolido pela nossa rotina que a gente esquece de tantos amigos que nós temos. E aí a gente vê que, apesar dos conflitos e das inquietações, a gente chega a um estado de espírito de harmonia interior, realmente equilibrado. Por quê? Porque entre o que eu percebi e o que eu tomei de decisão e agir, eu fiz o meu melhor. Eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor, do melhor jeito, no melhor tempo, com a maior das boas vontades. Então eu me serenizo, né? Me tranquilizo, me apacento de que o resultado que eu consegui foi o melhor possível naquele momento. E aí essa paz pode ser entendida como resultado final da união entre serenidade e tranquilidade, né? A gente já falou que é um binômio, né? Que eles interagem, que são fases de um mesmo processo. Ok? Tá bom. Estou prestando atenção no. Tá dando para perceber? Mais ou menos, ali, mais ou menos. E aí a gente tem um outro desdobramento, né? Vejam que o nosso horizonte vai se ampliando, as ideias vão surgindo, vão se completando, vão nos instigando, vão nos convidando, vão nos provocando a um pensamento de o que que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, qual é o contexto da minha vida. E a gente lembra que é uma vida espiritual. Nós estamos num momento, numa fase de encarnação, mas vamos retornar. A nossa mente está tão acostumada com a concretude que nos fala o tempo todo que essa é a realidade, né? Quando nós sabemos que não é a realidade definitiva. A nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira família é a espiritual. Então a gente precisa, muitas vezes, lembrar disso, né? Para a gente se reconectar com a espiritualidade, se reconectar com os nossos bons amigos, nos reconectarmos com o nosso Pai, né? Percebermos melhor todas as boas dicas, né? Todas as orientações que Jesus nos deixou. E a gente volta a uma fala dele,
faz parte da última ceia, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, muito famosa, né? Todo mundo já conhece. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E o que isso quer dizer? A gente vai tentar entender um pouco, né? Quem sou eu para tentar entender Jesus ainda? Falta um pouquinho. Deixo-vos a paz. Quer dizer, eu trago o caminho, eu trago as lições, eu trago o caminho das pedras. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha paz vos dou. Meu reino não é desse mundo. A minha paz também não é desse mundo. Por isso que ele diz: não vou lá dou como o mundo a dá. Porque às vezes a gente está em paz com uma pessoa, porque se eu gritar com ela, ela vai gritar comigo. Se eu beliscá-la, ela vai me beliscar. Se eu guerrear, ela vai responder. Se eu não der alguma coisa, ela também vai me negar alguma coisa. Então, é uma questão de equilíbrio, não por amor, não por fraternidade, não por união, mas por forças igualmente resistentes. Às vezes eu estou em paz porque o outro me faz todas as vontades. Às vezes o outro está em paz porque me cobra todas as vontades. Então não é uma paz perfeita, né? É uma paz assim, circunstancial, a gente poderia dizer. E aí Jesus diz ainda: não se turbe o vosso coração, não crie expectativa, não fique ansioso, não bota a carroça na frente dos bois, tem paciência, aguenta só um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, nem se atemorize, porque Ele está conosco o tempo todo na caminhada. Nós soltamos a mão dele, mas ele não solta a nossa mão. E aí a gente vai começando a enxergar essa paz de uma outra maneira, né? Esmiuçando, então, essa história da paz do mundo e a paz de Jesus, a gente tem algumas ideias, né, para aproveitar a vida que a gente está levando aqui, né? Tentar entender, tentar se reorganizar, para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Algumas questões para a gente refletir. Então, no mundo a gente tem hoje, né? Nosso caso, vivemos hoje, estamos encarnados hoje, apesar de já termos encarnado várias vezes, termos ajudado a perturbação várias vezes, estamos aqui nesse momento enfrentando todos esses conflitos, né? Que são diversos, diversas origens. Não nos cabe aqui tecer comentários sobre os conflitos, mas todos nós sabemos que existem e isso traz um desgaste, traz uma desarmonia, traz uma intolerância, uma má convivência, traz, inclusive, desdobramentos muito tristes de sofrimento de criaturas em relação a outras criaturas, né? Nossos irmãos cada vez mais equivocados. Nós sabemos que o momento é de transição, mas a gente não alcança, às vezes, a complexidade que é, né? O trabalho que a espiritualidade tem em nos em se acercar de nós, nos proteger, nos amparar e amparar todos os nossos irmãos que estão chegando aos borbotões. Já faz um tempo e continuarão chegando. Mas vamos lembrar, não estamos aqui por acaso. Escolhemos, aceitamos estar aqui, aceitamos dar o testemunho do amor de Jesus e nos manter retos no nosso caminho. Tanto é que estamos aqui, né? Depois de um dia de trabalho, depois dos afazeres, irmanados, todos com um sorriso no rosto. Não é à toa. Nós resolvemos perceber as adversidades e agir, nos reequilibrando, nesse momento com um convívio fraterno, com uma conversa que nos provoque reflexão, reencontrando os amigos, matando a saudade, contando as histórias, comendo salgados gostosos, enfim, uma ambiência, uma energia que nos alimenta o coração, nos alimenta a alma, né?
E aí a gente percebe que alguns desdobramentos dessas situações acabam sendo uma via de mão dupla. A sociedade tem problemas, eu trago meus problemas, eu não dou conta dos problemas, e isso permeia as casas, né? Nossa unidade basilar desequilibra cada um de nós e permeia as casas. E aí nós podemos encontrar famílias com os laços afrouxados. Quem diz isso muito é o Jorge Larrat. Falou, eu adorei essa expressão dele, eu peguei emprestado. O afrouxamento dos laços familiares. Também não estamos aqui julgando núcleos familiares, grupos familiares. Estamos refletindo sobre a questão de qualquer que seja a formação da família, da mais tradicional à mais extraordinária, não nos cabe julgar. Estão essas famílias pautadas no amor de Jesus, na moral de Jesus, na consideração, no carinho, no respeito, no bom exemplo, no acolhimento, na boa conduta? Isso é o mais importante. É isso que nós precisamos testemunhar. E aí a gente sabe que, em função de toda essa turbulência, muitas famílias, de ponta a ponta do espectro, não estão bem das pernas, né? Não estão em equilíbrio, não tem assim um afeto que amarre esse núcleo, que, que dê base a esse núcleo. E aí nós temos as famílias desajustadas, que, num aumento exponencial da questão dos problemas, vai levar a sociedades desequilibradas, porque tudo é reflexo, né? As coisas vão se avolumando, os problemas vão se avolumando, as intolerâncias, as impaciências, as resistências, né? Os desafetos. E as sociedades desequilibradas, nós que vivemos num mundo globalizado, antigamente levava muito tempo para uma carta chegar de um lugar a outro, né? Levava muito tempo para uma pessoa visitar a outra. Pegava o navio, pegava o trem, pegava a carroça, pegava o cavalo, pegava o bode, ia andando a pé, e levava às vezes 15 dias viajando para chegar a algum lugar, um mês viajando para chegar a algum lugar, 3 meses para atravessar o mar. Hoje não. Hoje, piscou alguma coisa num país, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, todo mundo já está participando. Então, além das nossas dificuldades, a gente vive a dificuldade de todo mundo, do mundo inteiro. A pressão do mundo inteiro. É uma panela que está fervendo, com a tampa assim, né? E a gente lá dentro. Então, a gente acaba tendo um mundo desarmonizado, né? Mas, para tudo tem solução. E a gente tem o convite do nosso Mestre Divino, temos o convite de Jesus, que fala muito, né, do amor do Pai, da misericórdia, dos momentos difíceis, mas que teremos companhia, teremos ajuda. E aí a gente começa a pensar, o nosso tempo é cronológico, né? Cronos é o deus grego do tempo linear. Então as coisas acontecem e vão ficando pelo caminho, não dá tempo de eu voltar, porque já aconteceu outra. A notícia é mais nova e não deu tempo de eu fazer, não deu tempo de eu entregar, e as coisas vão ficando pelo caminho. Enquanto que Jesus nos mostra o tempo de Deus, que é Kairos, né? O Deus grego do tempo oportuno, das oportunidades perfeitas, né? Porque perfeito é nosso Pai. Do momento adequado de ação, depois que nós percebermos, agirmos, do momento de transformação, que é o que a doutrina espírita o tempo todo nos convida, né? Despirmos o nosso homem velho e abraçarmos a existência verdadeira, né? Nos transformarmos, conseguirmos lidar, resolver, abraçar as nossas sombras, tratá-las e transformar
o nosso entendimento, o nosso comportamento, as nossas decisões, de modo que a gente mude o futuro hoje. Porque toda vez a gente fala assim, nós estamos num mundo de provas e expiações, hoje passamos algumas situações, a gente até às vezes reconhece uma situação repetitiva na vida, como resultado do que fizemos. Hoje, nós vivemos o futuro de ontem. Então, está em tempo da gente passar uma régua e construir um futuro melhor. Então, lá na frente, eu não terei mais tantas provas e expiações, porque eu melhoro a minha decisão hoje. E aí a gente. Acho que vai dar tempo, hein? Acho que vai dar tempo. E aí a gente pensa mais alguma coisa que Jesus nos trouxe, né? A gente vê que a mensagem dele é proativa o tempo todo. Trabalho, transformação, isso exige esforço, né? Isso exige atenção, isso exige energia. Só que é uma energia boa, que nos alimenta, é uma energia que nos fortalece, é uma energia que nos ajuda sempre para frente, né? E aí a gente vê então que Jesus nos convida, e a mensagem dele é proativa, e esse convite é um comprometimento com o bem, cada um fazendo da sua maneira, dentro das suas possibilidades. Eu sempre conto a história de uma pessoa conhecida que queria muito ajudar a resolver o problema da fome na África, mas ela não tinha condição de ir para a África. Então, como ela não tinha condição de ir para a África, ela não fazia nada, porque o sonho dela era ajudar a fome da África. E ela não conseguiu, por muito tempo, ajudar a fome do lado da casa dela, né? Mas, graças a Deus, se encaminhou, né? Não é caso perdido, não perdeu tempo e, graças a Deus, está bem hoje, né? Conseguiu despertar. É, E aí a gente vê que esse convite, esse comprometimento com o bem, ele vai nos possibilitar um comprometimento com a nossa transformação, porque quando a gente faz o bem, a gente se encharca dele. Antes dele sair de nós, ele nos permeia, ele nos transforma. E pode ser ouvir uma pessoa, fazer companhia no hospital, receber um filho de coração aberto. O abraço que eu recebi hoje, gente, foi muito carinhoso. Quando eu cheguei, Sônia falou comigo ali no cantinho. E foi um abraço de pessoa querida, pessoa da casa. É maravilhoso a gente receber um abraço desse. É quentinho, né? É quentinho. Se Deus quiser, será a segunda casa. Quentinho, Deus quiser. tá? E aí a gente vê que com a nossa transformação, nós vamos impactar, como nós dissemos agora há pouco, vamos impactar o nosso entorno. Não adianta ficar dizendo muda, 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 muda você, muda aquilo. Se a gente conseguir se transformar, as pessoas vão perceber. Não, você não era assim. Você gritava muito, hoje em dia não grita, né? Tá tomando muito passe, né? As pessoas dizem, está tomando muito passe. Mas a gente está escolhendo ser diferente, a gente está escolhendo ser melhor. E aí, mais uma vez, a gente tem onde se socorrer no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, quando Jesus fala dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. E aí a gente entende, né, que nós possuímos apenas o que somos. Ter tranquilidade, agir com serenidade, permanecer nesse estado, equilibrarmos as nossas decisões, vai produzir uma ambiência que vai nos trazer essa harmonia interior. Tudo que foi falado aqui, essa paz verdadeira que nos aproxima do bem, que nos faz estranhar cada vez mais o mundo, mas ao mesmo tempo compreender cada vez mais o mundo. É um processo coletivo e nós estamos também no nosso processo individual. Os nossos afetos, nossos desafetos,
praticando o bem, principalmente no nosso lar, que é a base de tudo, é onde estão os nossos maiores desafios, e vencê-los, né? Amorosamente. A gente busca isso. Nem sempre a gente consegue, né? Porque também o outro às vezes não ajuda. Mas a gente tenta, e cada vez o nosso acerto vai ser maior. A nossa paz vai ser maior, o nosso equilíbrio vai ser maior. Então a gente entende isso, que as aquisições são nossas, e é isso que nós carregamos, e que Deus é a paz eterna, infinita, absoluta, que nos aguarda no final da jornada, no final da caminhada. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre, nessa construção da felicidade. Muito obrigada. Obrigada a você. Você quer fazer oração? Eu era tão já de Agora é por pais. Então, vamos dizer assim. Só oração para passar. Tá bom. Tá bem. Bonitinha. Excelente.